Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Apocalipse 14, o verso 14, bem-aventurados aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem de suas fadigas e suas obras os acompanham. Texto importantíssimo dentro daquilo que nós estamos aprendendo sobre aqueles que não vão adorar a besta, nem a sua imagem, nem vão aceitar na testa o seu nome e na sua mão a marca. Então, o anjo faz esta declaração, que eles são felizes. Já aprendemos no vídeo de ontem que o advérbio de tempo agora referido aqui não se refere ao momento em que a declaração foi feita, mas é uma referência ao momento, ao contexto geral que estará acontecendo no mundo. Pois, enquanto no sentido histórico, político ou geopolítico, o mundo estará sendo governado pelo anticristo, mais comumente chamado como besta. Religiosamente terão apenas dois povos: aqueles que creem em Deus, aqueles que tiveram seus nomes escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Estes são aqueles que, de modo nenhum, aceitarão o sinal da besta. E o outro grupo é aqueles que vão aderir de coração. Isto para ganhar, para terem as vantagens que as leis ateias do país lhes garantirão. A gente vê falar destes que são os verdadeiros servos de Deus. A gente vê o resultado desta perseverança, o resultado deste amor ao testemunho de Jesus. Por exemplo, no quinto selo, ali onde João tem aquela visão daqueles que saem de debaixo do altar, consequentemente lá no céu, porque é ali que está o santuário do tabernáculo, é ali que está como que a sede divina. Dali sairão anjos e mais anjos que farão parte desta última proclamação da ira de Deus.
E João vê ali os primeiros mártires, aqueles que saem debaixo do altar e clamam a Deus por justiça e por vingança. Eles chegam a falar do tempo, eles fazem como que uma cobrança a Deus. Até quando o Senhor não vai fazer, o Senhor não vai vingar o nosso sangue daqueles que derramaram o nosso sangue sobre a terra? É quando Deus responde, vestindo-os com uma comprida veste branca, e diz para eles que descansem e esperem, pois o número daqueles que morrerão de morte semelhante àquelas que eles morreram não se completaram ainda. Só quando se completarem, aí então virão a justiça e a vingança sobre eles. Deus alerta-os que o número daqueles que assim morrerão ainda não se completou. E logo que chega no capítulo 9, verso 14, aquela grande multidão que o apóstolo viu, ele disse que não podia contar. Era uma multidão infinita de todas as tribos, línguas, povos e nações diante do trono. E logo no verso 14, aquele um dos 24 anciãos faz aquela pergunta irônica para o apóstolo: estes que estão diante do trono, vestidos com vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Aí o apóstolo responde: Senhor, tu o sabes. E a resposta veio clara: estes que estão diante do trono, vestidos com vestes brancas, lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Estes vieram da grande tribulação. Olha aí a clareza com que Apocalipse revela sobre os cristãos. Aqueles mesmos cristãos que alguém ensina que não passarão pela grande tribulação e serão arrebatados antes. Olha aí como se descobre a mentira. O ancião está dizendo: estes vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e os servirão dia e noite. Depois, uma outra passagem em que esses aparecerão é lá no capítulo 20, quando, após a prisão de Satanás por 1000 anos, aí então o apóstolo fala que viu tronos, muitos tronos, e neles
assentados aqueles que foram degolados, porque não aceitaram o número da besta, não adoraram seu nome, a sua imagem. Tudo isso por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Pelo contrário, eles irão reinar. Eles ressuscitaram, estão assentados nos tronos e reinarão com Cristo sobre a terra durante 1000 anos. Por isso, ali em Apocalipse 14 e verso 14, esta palavra magnífica: bem-aventurados aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem de suas fadigas e as suas obras os acompanhem. Isto é, aquelas obras de fé, aquelas obras de coragem, aquele testemunho diante daquele sistema ditatorial, aquele sistema idolátrico, mas eles não cederam. Estas obras os acompanharão como testemunho da fidelidade deles. A gente fica por aqui e amanhã tem outras lições, na bênção e na graça do Senhor. Amém e amém.